Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje então nós vamos dar sequência ao nosso app com o SQF-Lite, né, o banco de dados nativo, né, que é o SQL-Lite, ele só tem o pluginzinho ali com F para o nosso Flutter, beleza? Bom, eu acho que vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Tá? Então, além do plugin do SQF, a gente também vai usar esse plugin que faz um grid diferente, tá? Ao invés de ser sempre aquele grid quadradinho, onde as colunas têm a mesma largura e a mesma altura, esse grid já faz esse componente já faz um grid para a gente já um pouco diferentão, assim, tá? E este componente está aqui na tela, deixa eu mostrar ele para vocês. É esse carinha, vocês estão vendo o PubDev, né? Sim. É esse carinha aqui, ó. A versão 061 é a mais nova dele. Esse cara mudou muito da versão que era 4 para a versão 6, tá? Essa publicação dele aqui teve alterações gigantescas para gente. Então, os layouts que ele faz para gente, tá? Tem vários, ó. Tem o Sliver, que faz esse carinha aqui, mais diferente ainda. Tá? Tudo vem o exemplo, então é legal para gente. O bacana é que aqui onde ele tem o Children, e ele faz aqui, simplesmente vem colocando para gente o count aqui, para ir jogando só um quadradinho, para gente é o nosso loop ali do banco de dados, né? Esse é o que nós estamos usando. Tá? Como a gente só tem duas coluninhas, ele está fazendo só esses dois primeiros aqui. Se a gente for, por exemplo, se a gente fosse pôr um if ali para quando abrir o nosso app na web a gente aumentar para 4 colunas, ele faria o conjunto todo aqui de quadradinhos para gente, com todos os tamanhos. Mesma coisa, como, né, qual que é o exemplozinho dele aqui, o layout padrão. O exemplo, cara, basicamente é isso aqui, vocês vão ver que o nosso só muda aqui embaixo, que é depois do builder dele que a gente pôs para chamar o banco de dados, tá? Esse Qt, que também é mais ainda, é um grandão com 3 pequenos na frente. Bacaninha também, depende do que a gente for fazer para anotação. Código. E esse aqui que daí fica... Aí eles ficam com esse espaçamento diferente aqui, fica mais doido ainda. Que é o código dele. Porém, né, vocês vão ver que, ó, então tem um grid view custom. Aí eu posso, se eu quiser deixar ele ali, né, não, com quadradinhos, ó, eu tenho os grids alinhados, bonitinho. Tenho, então, o primeiro que a gente viu, que era o Sliver. Tenho esse aqui, ó, é um custom aqui, ele chama o Qt. Bacana. Se a gente for ver isso aqui na versão 4, não tinha nada disso. Aqui eu não sei se ele vai deixar a gente ver. Vai. Ó, a versão 4 era isso aqui. Eu tinha esse cara. Estágio é de grid view, count builder, já colocava aqui a quantidade de colunas, o item count, que a gente já poderia ser o length do nosso resultado do banco, e no builder ele já vinha formando quadradinho. Ó, não tinha aquele resto todo de opção. Então, esse é o tipo de atualização de lib que a gente fica sempre encanado, tá? Porque, cara, se você tivesse um app usando esse carinha aqui, e você inventou de do nada, vou pegar a versão mais nova para manter sempre atualizado. Esse é o cara que te quebra no app. Porque a alteração dele foi muito radical, porque sumiu o comando, o método mesmo, né? Não existe mais esse método aqui.
com o Count Builder aqui direto. Eu tenho que escolher uma daquelas opções que eu tenho aqui agora. Beleza? Ó, ele vem com o count, mas não mais o grid view com o count build direto. Isso a gente tem, isso acontece com a gente aqui, acontece bastante também com o React Native, né? Que a gente tem atualização de biblioteca e depois que o app está feito, sim, é difícil a gente ficar voltando, ficar atualizando alguma coisa, né? Mas de vez em quando a gente precisa fazer ali um upgrade tanto na versão do RN como na versão das libs. E, cara, é um trabalho assim absurdo a gente fazer toda essa análise do que dá para ser atualizado, até qual versão pode ser atualizado sem quebrar o app atual. E mesmo assim tem que fazer uma bateria de teste geral no app, tem que fazer um teste full nele. Com o Flutter é igual, não tem como a gente escapar disso. Então, uma biblioteca dessa daí mesmo, se a gente só resolve atualizar ou para de compilar. Ele não builda mais, a gente vai ter que entender o que aconteceu e danou-se. Né? E então, mesma coisa. Análise de lib para a gente, para atualização, é uma das coisas mais delicadas ali, porque é manual, né? É abrir a lib, olhar o que mudou e ver, tentar ver a complexidade de fazer essa alteração. Se vale a pena fazer isso agora só para atualizar a lib, porque tipo, não tem ninguém pedindo para você, né, ter essa atualização. Beleza? A versão do Flutter também mesma coisa, né? A gente atualizou para o 3 porque a gente está aqui trabalhando. Mas lembra de guardar os zips das versões ali, ou pelo menos depois lembrar que tem que ir lá no PubDev baixar, né? Porque se você já tem o seu app rodando, está em produção, e não tá, ó, não tem demanda para você atualizar ele, por exemplo, a versão 3, cara, eu não vou atualizar não, porque eu sei que vai mexer nos arquivos do Android ali, vai bagunçar minha vida. Eu vou ter que refazer algumas coisinhas, pelo menos copiar e colar o manifesto. E se eu tenho aplicativo que eu fiz em dezembro do ano passado, antes dessa grande atualização aqui do 2.10, cara, aí piorou. E daí você vai ter mais mudança de código ainda. E para vir agora da versão 2 lá para trás, 2.0, e mudar para o 3, mais alteração ainda, mais complexidade ainda. Porque aquele lá ainda estava usando o Android antes do Android X para buildar. Então ali você tem mais alterações de Gradle, mais alteração de Android, mais alteração de manifesto, nossa, tem bastante arquivo para alterar. Quando você vem do Android 2.0, do Flutter 2.0 direto aqui pro 2.10 ou pro 3, tá? Giovanni, uma Oi. pergunta. Questão de atualização por conta de vulnerabilidade. Isso também acontece? Acontece de a gente ter que atualizar o aplicativo, alguma lib, por conta de vulnerabilidade no aplicativo? Pode ser também. Por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, a entrada desse null safety. Na verdade, foi uma alteração do Dart para evitar que você tivesse um retorno de código nulo para estourar da crash no app no meio da tela. Então, para crashar, tem que ser algum erro de lógica nosso, não é mais componente que estoura, entendeu? Se você for implementar esse null safety também, você vai ser obrigado a pegar a lib mais nova. Que daí você evita que seu aplicativo fique dando crash. O aplicativo dá muito crash, a nota dele vai lá embaixo na loja, o pessoal pega menos o seu app, até chegar uma hora que seu app tá lá 0, alguma coisa de nota, ninguém quer, né? Então, geralmente, a gente tenta deixar o app atualizadinho para ter essas pequenas correções, tá? Muito ajustezinho que o Flutter veio tendo. Lembra, desde quando a gente começou o curso, acho que foram 2 ou 3 atualizaçõezinhas antes dessa, agora aí que liberou a versão 3. Mas foram ajustezinhos ali que para a gente foi imperceptível. Mas se a gente for olhar o changelog dele,
Teve um monte de coisinha que aconteceu ali internamente para até o Dart teve atualização. Então, vulnerabilidade entra no meio do bolo, tá? Se tiver uma correção dessa daí, os caras corrigiram a linguagem para dar um pouco mais de segurança, a gente vai ter que ver, tenta fazer a atualização, né? Ver lá no changelog o que muda. Se você achar que a mudança não vai atrapalhar seu código, mete bala. Entendi. Mais ou menos como é em todas elas, né, Rafa? Você pegar que nem o Node, o React é igual também. É justamente por isso que eu perguntei se funciona igual nessas Não, é linguagens. igualzinho. Porque os caras também, eles fazem atualização ali, mas eles não fazem sei lá, um negócio que meio converta sozinho, né? Que conserte sozinho o seu código, né? Poderia ter lá um atualizador de versão, sei lá. Mas os caras não faz, não. Entendi. Beleza? Ó, se eu não me engano, na aula passada a gente criou a model desse carinha. Deixa eu ver aqui. Sim. Foi feito, a gente deixou a model prontinha, né? Legal. Bom, o objetivo dele, a gente lembra, é justamente ter um banco de dados, tá? Nós vamos começar a escrever o banco de dados. Nós vamos inserir alguns registrinhos aqui no botãozinho adicionar nosso aqui, que vai ficar nesse maisinho, e editar, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o editar e o excluir. Então, é o selecionar, editar e excluir. Nós estamos com um CRUD prontinho aqui em SQLite, tá? Vamos, então, criar aqui o database, opa, que é justamente esse helper que a gente vai ter, ele que vai ser responsável aqui pelas conexões de banco e por toda a demanda que a gente for ter. notesdb.dart. Classe comum também, sem estender nada por enquanto. O final dele, eu já estou chamando L, chamando o método init, que eu vou ter aqui embaixo para ela. Defina um banco nulo, tá? A princípio. Tá? Ele pode ser no label, pode não existir, porque tem a questão das permissões e blá blá blá, né? Que pode dar problema em algumas versões de Android. Uma funçãozinha, um métodozinho aqui, um get futuro, que é justamente para pegar o banco de dados, ele vem aqui e verifica. Se esse cara não é nulo, ele retorna ele. E mesmo assim eu tenho que testar nulo aqui embaixo, tá? Como ele é no label, eu já fiz um not null aqui, mas para mim retornar, eu retorno ele com a exclamaçãozinha aqui, que é para fazer o check do null safety. Se por acaso ele não atender essa condição aqui, ele for nulo, eu vou criar. Eu mando ele aguardar, então, e dou o initDB e o nome do meu banco, que é o NotesDB. Aí, depois de criado, né, depois que passar o await aqui, ele retorna o banco para mim, sempre verificando a questão do nulo. Tá? O initDB em si, é o cara que vai fazer inicializar esse banco para a gente. Funçãozinha futura também, tudo assíncrono, né? E ele recebe só o nome do arquivo. Aí ele vai pegar o get database spef, que é justamente aqui do lado, ó, aqui, ó, device file explorer, vim pro. Isso aqui eu tenho tanto no emulador como no dispositivo físico de vocês, tá? Venho em data de novo. Aí eu vou procurar aqui com example, que a gente não mudou o domínio. Aqui, ó. Esticar um pouquinho. Aqui, ó. Flutter SQL. Tá aqui a pasta padrão de banco de dados do Android. E tá aqui o meu banco já criado, ó, NotesDB e o journal do SQLite.
Tá? Se eu mandar salvar qualquer arquivo, pasta padrão, se eu mandar pegar a pasta padrão de arquivos, ele vai vir para essa pasta files aqui. Quando a gente deixa aquelas imagens em cache, né, o que a gente for jogar para cá, vem tudo para as pastinhas de cache dele também, para gente. E aqui ficam os assets que ele precisa quando a gente está trabalhando. Então, todos têm, tá? Inclusive, se você conectar o seu celular aí pela USB, você consegue explorar aqui essas pastinhas pelo Android Studio. Beleza? Bom, mandei iniciar então o meu banco de dados aqui, peguei a pasta padrão e fiz um join aqui, ó, com a pasta e o nome do arquivo. E aí eu vim aqui e mandei ele fazer o Open Database para mim. Versão e o que eu quero que ele faça aqui, qual que é a função do create dele. Tá? Precisei de campos a mais. Se eu for precisar ali mexer alguma coisa na tabela, alguma coisa, muda a versão. Se eu colocar a versão 2 aqui, ele praticamente recria o banco para você, ele faz esse teste, tá? Se a versão não bater a versão que você está dando aqui não for a versão que ele está usando, ele recria para você o banco. E aqui a função realmente de criar, também futuro. Põe aqui ó, o que a gente vai ter, então quais são os tipos que a gente for trabalhar. E aqui eu venho dando um create table direto. Tá feinho assim, né? Demonstrate. Posso escrever direto aqui? Pode. Isso aqui podia ser um stringão só. Create table, notes, abre parênteses. Aí aqui embaixo a gente já colocaria o ID e já integer, primary key, auto increment e é digitando. Normal também. A gente colocou em variável só para ficar diferente. Aqui, outra função filtering para a gente, que é o create de novo, tá? Com tudo assíncrone. Aí aqui ele abre para valer. Vai fazer a instância do banco de dados para a gente. Se eu já tivesse que pegar alguma coisa de JSON, ó, eu já traria seco aqui para fazer a criação dele, tá? Dá para mim fazer a criação de um banco também, pegando os campos que vem ali do JSON para mim. Se não, eu pego e faço aqui direto o insert para mim, ó, porque eu já passei o objeto aqui em cima. Tá? Esse aqui é o nosso método quando eu crio uma nota nova. Clico no maisinho ali da tela. Esse maisinho aqui, ó. Aqui, o ler, que é quando eu clico na nota, que é o read note, é o nosso select aqui. Aqui para ler todas é a lista. O update, quando a gente tiver aqui ó, alguma alteraçãozinha. O delete, que é quando a gente vier aqui e mandar ele embora. E o fechar, que a gente vai executar quando sai do aplicativo, só para ele não deixar o banco aberto na memória. Esse cara aqui, ó, com exceção dos campos, né? Nome de campos, etc., vai ser igual para praticamente todo o app simples que a gente for usar com banco de dados. Então é a mesma classe que eu uso para todo mundo. Já coloquei para vocês lá no Notepad também.
Às vezes, vocês vão encontrar aí pela internet em vez de chamar assim, né, o nome do banco DB, vocês terem um arquivo separado chamado Database Helper ou só Database, tá? Você meio deixou esse cara componentizado para usar, copiar e colar ele em todas as suas aplicações. Então a gente trabalhou recebendo parâmetro para tudo aqui, tá? Você deixou ele de um jeito que ele fique bem dinâmico e tudo você passa através de outros parâmetros ali para você ter a criação do banco, a indexação do banco, inserir, alterar, excluir, pesquisar. Você vai ter tudo bem parametrizado aqui para você não precisar de fazer grandes alterações na parte do helper do banco, na manipulação do banco. E depois você cria um outro arquivo de métodos, ali você põe os específicos, né? Selecionar por data, alguma coisa assim, que daí já vai depender do tipo de tabela que você for usar. Beleza? Ô, Giovanni, só uma dúvida. Abre a classe novamente, fazendo favor. Aqui. Ali na linha 13, você tem um if para verificar se o database é diferente de nulo. Aí, se não for, você retorna esse database com o null safety. Uhum. Precisa do null safety nesse caso? Porque você já verificou se ele é diferente de nulo anteriormente. Então, mas ó, Ele sempre vai reclamar. ele vai dar erro. Porque como ele foi definido no label aqui em cima, então tudo que é no label tem que ser testado no return. É quando ele for ser realmente usado. Entendi. Ele não tem essa, digamos assim, essa inteligência de saber que você está conferindo realmente se é diferente de nulo antes de retornar ele, né? Não, não, nessa parte não. Entendi. Se eu Não, tivesse, beleza. se eu não me engano, se eu tivesse dentro do nulo ali e eu não tivesse dando um return, eu não precisaria. Tem algumas situações ali, principalmente quando você está dentro de um if ternário, alguma coisa, que se às vezes não precisa da exclamação. Mas, cara, tipo, você já acostuma a pôr, então você já vai tacando ela em tudo. Maravilha. Aí na teoria também, cara, como ele é no label, ele poderia aceitar o nulo como retorno, né? Beleza? Agora vamos então criar os nossos widgets, que na verdade é o cardzinho que aparece aqui, ó, e o formuláriozinho, que é quando a gente vai editar. Esse aqui também bem tranquilo. O lance dele ser colorido não é uma mágica, né? A gente mandou um array de cores para ele fazer. Então, aquela funçãozinha lá o componentezinho nosso, ele não faz sozinho, ele precisa realmente de umas mãozinhas aqui, ó, para colorir. Criei a classe, estendi ela para o stateless, porque ela não muda de estado, né? Criei aqui a assinatura dela, tá? Com o required tanto para nota como para o índice. Esse aqui a gente não deixou nada no label, ó. Nas outras classes que a gente vinha trabalhando, a gente estava fazendo assim, né? Os final para cima e os const para baixo. Não muda também. Nada não, tá? Porque daí aqui, se a gente quisesse tirar o required, eu tinha que vir aqui porque ela era no label. Mas no caso, para mostrar aqui, eu preciso que tenha valor mesmo. O build dela, ele pega aqui a cor, ó. Ele vai dividindo, seleciona uma cor para gente. Pega a data hora. E vai pegar o índice aqui para ver qual que é o tamanho, a altura mínima que ele vai colocar. E basicamente retorna um card para a gente. Ó. Mesma coisa que a gente estava usando nos outros. Tudo cardzinho, tá?
Então, uma cor de fundo, dentro do carne um container. Nas constraints, eu estou colocando a altura mínima dele. Um padzinho de 8, essa distânciazinha aqui da primeira letra para a bordinha do card. Chamei a coluna. Para que chamar a coluna? Porque eu quero ter um array de dados. Vai ter mais de uma linha. Tá? Só que daí eu já mandei ele pegar o mínimo que ele pode e alinhado para o começo aqui, para o start. Um textozinho com o horário, com a data, né? Num cinza clarinho, que eu coloquei um shade 700 nele aqui. Um pulinho de 4, a distânciazinha aqui entre a data e o texto. E já vim com o título do meu lembrete, Black 20 Bold, só para chamar a atenção. Aqui é onde ele faz aquele get para saber o mínimo da altura. Então, no caso nosso aqui, eu estou pegando o atual e dividindo por 4. E aí ele faz para mim aqui, 0, 1, 2, 3, 100, 150, 150, 100. Então, 100, 150, 150, 100. Os dois grandes e os dois pequenos. Posso também alterar isso daqui. Poderia trabalhar com mais opções, diminuir aqui de 4. Aí a gente... É opcional. Mas bem simplesinho o nosso card aqui também. Está lá no Don't-Pad. Ficou vermelhinho, mas eu acho que salvou. Salvou sim, eu consegui copiar aqui. Ah, beleza. E o card. E aqui o formuláriozinho. Bom, esse é o primeiro formulário que a gente cria de verdade, assim, né? Ele é simples, né? Evidente, é o primeiro também, né? Ele tem, né? Volta aqui para o novo. Ele tem, tipo, 2 campos, né? O título e o texto. Mas, ó, ele tem validação para gente. Então, é o primeiro formulário que a gente cria mais simples um pouquinho, mas pelo menos a gente já está validando os formulários também, para a gente já ir se preparando para fazer um app de cadastro. Aí lá a gente consegue validar, consegue chamar até aquelas funções para validar CPF. Quando o cara digitar o CEP, a gente vê se o CEP está no tamanho correto, já bate lá naquela API que nós fizemos de CEP, já traz o CEP do cara pronto. A gente consegue fazer uma telinha um pouco mais... Com o que a gente já viu, a gente já consegue fazer um app mais robusto aqui, tá? A nossa classezinha, então, do card em si aqui, né? Do formulário. Também não tem alteração de estado, ele se mudar porque eu alterei tudo. Aqui sim, todos os campos são no labels. Tá? Não tem problema para gente. Aqui os valores aqui, quando a gente estiver alterando, quais são os métodos que a gente vai chamar. Os campos e os métodos. Fazem parte do nosso map aqui em cima, tá? Aí eu começo a criar minha tela. Ela vai ser... Vocês vão ver que aqui, ó, ela não dá return.
Deixa eu abrir a do card aqui, ó. A do card, a gente trabalhou ela normal, ó. Eu entrei para buildar e dou um return no card. Essa classezinha minha do formulário, eu estou mandando buildar e estou substituindo o return por isso aqui. Então eu já estou mandando ele fazer direto o código para a gente. Aqui é a mesma coisa, ó, sem precisar dar o return. É só porque é formulário, Giovanni? Não, poderia fazer para as outras também. Tá? É opcional. Então, estou lá, estou pegando uma rolagem, um scroll, se precisar, se for digitar muito texto, para rolar a tela. Um padzinho com 16 de espaço, a distânciazinha aqui da bordinha da tela. O shield é uma coluna, porque eu quero ter o children, né, para ter mais de um widget dentro, tá? O mínimo possível que ele conseguir fazer, porque não é uma tela desenhadona. Ele vai buildar, então, o meu campo de título, que é um form field, um text form field. Quantas linhas o cara tem para digitar o título? Uma. Qual que é o valor inicial? O que tiver escrito lá na variável title. Então, quando a gente pega um novo aqui, ó, title. Não, né? Porque está lá em cima escrito title. Qual que é o style do meu texto? A decoraçãozinha, ó. Eu coloquei um input e estou colocando um hint para a gente ter escrito aqui, ó, title. E a cor black. Posso pôr aqui, ó, gray. Para não confundir, ó. Ficou um cinzinha para gente. E qual que é a validação que eu quero do campo título? Não pode ser nulo e não pode ser vazio. Senão ele vem aqui e vai jogar a mensagem. O título não pode ser vazio. Senão ele deixa nulo, não tem mensagem nenhuma para jogar, e chama o onChange title, que é o nosso método que está aqui embaixo. Que não vai fazer alteração para a gente. Certo? Aí, sai do title. Dou um espacinho de 8 e venho para o texto. Build do texto a mesma coisa, não tem o return. É um text form, só que aqui eu deixo usar até 5 linhas para pôr a mensagenzinha. O valor inicial, o que tiver aqui em description. Se vier alguma coisa, no caso do alterar vem, né? Lembra que no alterar vem sempre. A cor, decoração, mesma coisa. Hint, digite seu texto, tal, tal, tal. Posso tirar o black e colocar um cinza também. Vamos ver se ele deixa eu pôr um shed. Né, aqui não deixa. Como eu estou dentro do style, eu precisaria colocar isso em número. Número não, em cor mesmo, hexa, para a gente mexer. Mas fica aqui grayzinho também. Cinzinha clarinho. E a validação, mesma coisa. Oh, eu validei errado. Ah, não, tá certo. Eu só não mudei o nome. Iria mudar, né? Se a descrição for nula ou vazia, mostra a mensagenzinha que ela não pode ser vazia. Senão, não precisa mostrar nada. Então, validei. Se eu tentar salvar o formulário, ele dá as mensagens para a gente. Beleza? Pergunta que não quer calar.
Onde está a definição do botão Save? Alguém se arrisca? Tá dizendo da função que o botão faz ou onde está o botão? No App Bar? Seria na barra ali, né? Ele vai vir aqui depois na UI, direto nas telas, tá? Então, embora aqui ó, seja o formulário, né, a gente... Olha o Snoopy. Embora aqui seja o formulário do nosso texto, ele é só o miolo aqui mesmo, tá? Como o nosso botão Save está para cima na App Bar, ele nem faz parte disso aqui. Ele valida, vai fazer a hora que eu sair que eu acionar o método para salvar o formulário, ele vai passar aqui pelo validator, né, para a gente fazer esse teste, mas ele não necessariamente tem que estar definido na mesma classe, tá? Essa classe é só do formuláriozinho branco aqui mesmo. Beleza? Por isso que ele aparece aqui na tela para gente, mas ele não está aqui no código, porque ele não faz parte do formulário em si. Isso daí é uma classe de componente, né? No Exato, caso é o widget. Né? exatamente. Deixa eu terminar de escrever. Tá mostrando para vocês aí que o meu começou a ficar vermelho no digitar. Tá sim, eu consegui copiar Tá? aqui. Chegou. Legal. Bom, criado então o meu componentezinho, né? Com o form já validadinho. Vamos para UI. UI, screen, pages, views. Assim, é a mesma coisa, tá? Aí tem. Nossa, o pessoal tem essa parte do pattern ali, o pessoal usa muito nome diferente para a mesma coisa. Ainda bem que model sempre é model. Dificilmente model muda. Model widget, pelo menos, fica igual. A não ser que o cara queira colocar componente aqui para ficar em português. Mas o UI aqui muda muito, tá? Screen, view, pages. Aí é mais pelo gosto do freguês. A página principal é uma stateful, que ela muda, né? Se eu criar uma nota nova, aparece. Se eu excluir ela, então ela sofre alterações de estado. O que ela traz para a gente? Cara, é uma lista, né? Uma lista futura aqui de notas, list note. E aqui o carregando. Como o banco está local, nem dá tempo de carregar muito, mas teoricamente teria o loadingzinho também, tá? Quando inicia, quando entra na testa, ele dá um refresh. Então o refresh faz o quê? Habilita o loading para ficar a bolinha virando aqui e vai lá fazer um read all no banco de dados. Vai lá na tabela e dá um select asterisco para gente ali. Terminou, ele põe em falso, some a bolinha, vem o conteúdo. O build dela, a app bar com o título centralizado, uma corzinha, um verdinho clarinho aqui de cor de fundo, o título,
e a ação. Vocês vão ver que, na verdade, aqui é um migué que eu fiz, né? Porque não tem ação nenhuma. O box pode vir para baixo, que ele não faz parte aqui, não. Ó. Entraria aqui, ó. Poderia ser assim. Simplesmente ter o botãozinho e um espacinho de 12 aqui, ó, para ficar maiorzinho. Mas eu não coloquei ação nenhuma para pesquisa, tá? A gente poderia ter depois fazer lá um select para pesquisar por título. Dá para a gente trabalhar isso daí como desafio também. Fazer um select, um find aqui, ó. O body em si, se tiver carregando, a bolinha virando. Se não tiver, e com nota vazio. Texto, se notas for vazio, não tem nota. No notes. Se não, build notes. Então, só para não ficar em branco e a gente achar que travou, a gente escreve isso aqui. Esse Sload, ele tá no state? O Tá slow, atualizado? o Sload, ele tá aqui, ó. Ah, tá. Então, quando eu chamo a refresh aqui, ele carrega e fecha para mim. Aqui. O botãozinho de mais para a gente adicionar. E esse cara, assim, ó, se eu fizer o onPressed, ele tem o assíncrono e vai chamar o navegador que vai lá pular para a tela que está aqui ainda, que é a tela ADD, né? Edit Note, que é a tela que vai. Essa tela aqui para gente. Tela de alteração ou de adição de nota. Terminou, né? Fez o onPressed aqui, abriu o editor, a hora que sai ele volta para o refresh. É que no caso a gente não vê a bolinha virando o nosso aqui, primeiro porque tem o quê? 8, né? 8 registros. Cara, num celular, no emulador, que tá aqui, 8 registros, para você fazer um refresh, não dá tempo mesmo de pôr a bolinha. A tela até pisca, ó, mas não dá para a gente ver o loading carregando aqui, porque tá muito rápido, tem pouca coisa. Aí o build em si, com aquele carinha do grid view que a gente viu. Aqui já é aquele métodozinho nosso novo lá. Então, 2 colunas, os espaçamentos, 4 em 4. O padzinho aqui dentro. Desculpa, aqui no branquinho. O total de itens vai ser o total, né, o que vier do banco. E o item builder, ele vai. O item builder é o Fornex que a gente teria dentro do JavaScript ali, né? Enquanto tiver registro, ele vai passando, ó. Aí ele prepara a nota em si, ele pega o notes e o índice que tiver aqui, que seria o i lá. I igual, como que é? For int i igual a 0, ponto e vírgula. I menor do que notes.length, ponto e vírgula. I mais, né? Fecha, parede, abre chavinha e fica lá embaixo, né? Aí final não teria o final. Var note igual a notes, abre chavinha e fecha chavinha, ponto e vírgula. É isso que a gente faz em Java, né? JavaScript também. O forzinho nosso ali é a mesma coisa, só que não tem o for. Tá tudo aqui dentro do método do item builder. E o retorno meu, um detector de gesto, porque eu quero ser clicável. O clique, ele vai para o push dos detalhes da nota, que ela já tem coisa escrita, ó. Ele só me mostra se eu abrir o editar é que ele vem para o formulário. Sair, né, fiz o voltar ou salvar ali, qualquer coisa que me faça sair desse await aqui, ó, eu dou um refresh, ele atualiza a tela para mim. Esse cara segura o método aqui, tá? Enquanto eu não sair dessa tela aqui, ó. Esse que é o bacana. Ele fica aguardando essa tela fechar, esse método terminar. E o shield nosso,
é o card que nós criamos ali em cima. Cadê? Note card widget. Beleza? Passo a nota e passo o index dele lá dentro. Mandando para vocês. Note page dart. Mostrou para vocês? Sim. Agora a tela, então, de... Aqui eu chamei só de edit, mas ela é aqui tanto aqui do inserir e de alterar para a gente, né? Que é o formulário. Mesma coisa, ela é uma stateful, que ela vai mudar no caso, o conteúdo dela aqui para a gente, né? Vou pegar um novo. Na hora que tiver as alterações de salvar, de validação, ele precisa trabalhar no estado. Ela recebe só a model, direto, no label também. Assim. Aí, o formulário em si, né, o key do formulário, para a gente instanciar ele, é uma global key, que o próprio sistema vai gerar para a gente aqui, tá? E o form state, que já é um estado do formulário, é o que vai fazer aquele... identificar quando o formulário está aberto, fechado, quando a gente salvou ou não. Aí eu fico aguardando aqui as informações, se é uma nota marcada como importante, embora eu não pus nem o flag ali, tá? O número, o título e a descrição. Quando carrega essa tela, ele já define que o importante é falso. Ah, por que define que é falso? Porque eu nem criei esse campo na tela para a gente clicar, né? Eu não fiz ali um checkzinho para clicar se ela é mais importante que as outras ou não. Aí eu tenho o number, 0. E o título vazio, descrição vazia também. E vamos então buildar o formulário. O scaffold, a tela principal aqui de fora. Um verde mais clarinho ainda. O título. Aqui poderia ser um ternáriozinho, né? If notes no add notes, se não edit, tá? Talvez a gente tiver um desafiozinho. Centralizado. O action. Vou mandar buildar o botão direto aqui. Já separei, não quis pôr o action aqui no meio. E o nosso body, aí sim, ó, eu uso o widget de formulário. Por isso que ele consegue validar para a gente as opções. A chave dele, eu mandei pegar aquela global key de formulário que ele criou para mim, aqui em cima. E o shield, eu já mandei pegar aqui, ó, o formulário, o widget que a gente criou. Populei os campos. Aí eu coloquei aqui, ó, os changes, o que ele tem que fazer. Então, se eu marcar importante, seta importante. Se eu marcar número, seta número. Se eu atualizar o título, ele atualiza o campo título. Se eu atualizar a descrição, atualiza o campo descrição. O botãozinho,
ele faz aqui, ó, um form valid, verifica se os carinhas não são vazios, padding, só para alimentar a variável. Aí vem aqui, ó, um elevated button, e se o formulário for válido, ele não faz nada, se não, ele muda a cor para a gente aqui. Se eu pressionar, adiciona ou atualiza, e o título dele, save. E aqui o nosso adicionar ou atualizar, se for válido, aí ele vai na form key, que é ali que verifica para a gente a validação de campo mesmo de verdade. Se não for nulo e tiver validado, beleza, é válido, mete bala. Nota é nula? É, então eu estou adicionando. Nota é nula? Não, então eu estou fazendo um update. E Navigation Pop volta para a tela anterior aqui. O update, populo o objeto e vou lá na instância do meu banco de dados e mando dar um update passando o objeto. Adicionar igual. Populo o objeto, mas eu mando dar um create passando ele. Beleza? Ctrl+C, mandando lá para vocês no Notepad. Ixi. Aí, só copiar e colar ele aqui. Só copiar e colar, a gente já tem também a nossa tela de edição pronta. Beleza? Alguém está tendo algum problema aí com a parte de edição? Não. Não? Maravilha, então. Então, hoje a gente já tem, né, as causas na sequência aqui às 9, né? Já trazei vocês. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação.